Meus amados, hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens. O título é antigo, mas a série é mais ou menos nova. Queridos, quem estava nesta igreja, não nesse lugar, mas fazia parte da nossa igreja, em 2012, levanta a mão aí, 2012. Essa turma aí vai lembrar do título dessa série que nós pegamos emprestado agora. O título da série é Vidas em Construção. É hora de mudar e de crescer. Amém? Vidas em construção, é hora de mudar e de crescer. O nosso texto aqui, inspirativo para essa série, é Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mas eu vou pedir que você acalme agora o seu espírito, a sua alma, aterriza aí. Está com o celular ligado? Desliga aí o celular, bota no silencioso aí para não tirar a tua atenção. Foca a tua mente, o teu coração nesta palavra. Filipenses capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo diz assim: pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho, ou seja, esta obra, na vida de vocês, vai continuá-la até o dia que ela esteja completa, no dia de Cristo Jesus. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus, por esse momento. Nós consagramos, dedicamos ao Senhor Deus este lugar e esse momento. Pedimos que o teu Espírito Santo seja o nosso professor nessa noite. Fala conosco, Deus, através da tua palavra. Edifica a nossa alma, Deus, nos confronta com a verdade que liberta, nos exorte de uma forma que transforme a nossa vida, nos atrai, Deus, para ti com o teu amor, com a tua graça. Nós queremos ouvir a tua voz, por isso estamos aqui. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Queridos, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui de algo muito importante. Ele está dizendo que Deus está fazendo uma obra em nossas vidas, e ele diz mais: essa obra que ele começou, ele não vai deixar pela metade. Diz, ele vai completar a obra que começou na vida de vocês, e esse fim da obra vai ser até o dia de Cristo Jesus. Querido, a obra de Deus em sua vida, presta atenção nisso, isso é muito importante. A obra que Deus está fazendo na sua vida, ela não foi concluída no dia em que você recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador. Tem muita gente que pensa que ali já acabou tudo que Deus queria fazer com você. Não, a obra que Deus tem para fazer na sua vida não foi concluída no dia do seu novo nascimento espiritual. O trabalho de Deus em sua vida ainda não terminou. Paulo diz, só estará completo quando? No dia de Cristo Jesus. E esse dia de Cristo Jesus, ele pode ter duas datas. Olha que coisa interessante. Isso aqui é heresia essa, pastor. O dia de Cristo Jesus tem duas datas. Sim, existe o dia de Cristo Jesus, que é o dia da vinda, da segunda vinda de Jesus. Mas quando ele se refere ao dia em que a obra dele na minha vida estará concluída, também se refere ao dia que eu me encontrarei com Cristo. E pode ser que eu não esteja vivo quando Cristo voltar, pode ser que eu já esteja ressuscitado no momento da vinda dele. Então o meu dia de Cristo será o dia da minha morte. Então naquele dia a obra aqui na minha vida terá sido concluída. Querido, a obra que Deus está construindo na sua vida e na minha vida não é um puxadinho, não é uma reforminha besta daquela que você diz, vou fazer um puxadinho aqui no quintal aqui de casa, aí você faz um negócio rápido e termina logo. A obra que Deus está fazendo na sua vida não é um puxadinho, é uma obra imensa. Veja o tamanho da obra que Deus está fazendo ou quer fazer na sua vida. Efésios capítulo 4, versículo 15. Olha o tamanho, olha a dimensão da obra que Deus quer fazer ou está fazendo na sua vida. Paulo diz assim, pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos, olha só o que ele diz, cresçamos em algumas coisas. Não, ele diz cresçamos em tudo,
até alcançarmos a altura ou a estatura espiritual de quem? De Cristo, que é a cabeça de quem? Do corpo, que é a igreja. Olha qual é o tamanho da obra. A obra que Deus está realizando na minha vida e na sua vida. Ele está fazendo uma obra em nós, uma transformação, uma reforma em nós, para que nós nos tornemos semelhantes a Jesus Cristo. Não é um puxadinho, não é uma pequena melhorada, não é só uma pintura na fachada, mas a obra é: Deus está me transformando no dia a dia, à medida que eu permito, Ele está me transformando a cada dia em alguém parecido com Jesus. Esse é o alvo, esse é o objetivo. Querido, mesmo depois de salvos, atente para isso, mesmo depois de salvos, como é que nós somos salvos? Pela graça, por meio da fé, através de Jesus Cristo. Mesmo depois que tivemos um encontro salvador com Cristo, mesmo depois de ter sido salvos pela graça, ainda, olha, parece absurdo isso, mas ainda existem alguns tipos de cadeias e grilhões espirituais que, apesar de não terem mais o poder de mandar você para o inferno, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, embora esses grilhões e essas cadeias espirituais não tenham mais o poder de enviar você para o inferno, elas ainda podem te aprisionar numa vida terrena aqui infrutífera, estéril, que não produz frutos, uma vida de sofrimento, de dor, e pode impedir você de desfrutar da vida abundante que Jesus dá. Mesmo você já é salvo em Jesus Cristo, pela graça, por meio da fé, a obra não está terminada. Ainda existem algumas cadeias e grilhões espirituais que podem levar você a ter uma vida infrutífera, de escassez, de dor, de sofrimento, enquanto você estiver aqui na terra. Para mim, um exemplo maravilhoso que passa essa realidade é a história da ressurreição de Lázaro. Vamos ler aqui só um trechinho, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 43 ao 44. E tendo dito isto, chamou com grande voz. Aqui é Jesus que vai chamar Lázaro, que está lá dentro do túmulo. Chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. Bem, a gente sabe que aqui é uma forma de falar, mas a gente sabe que na hora que ele saiu, ele não era mais defunto. Era o ex-defunto. Mas olha o detalhe. Então Lázaro sai, aí estendo as mãos e os pés ligados aqui quer dizer amarrados, com faixas, são espécies de ataduras. E o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o, ou seja, desamarrai, e deixe-o ir. Olha que coisa, aqui tem algo muito profundo. Lázaro aqui estava morto, fisicamente morto. Jesus chega lá para realizar o milagre de dar uma nova vida a Lázaro. E Jesus, com o poder da sua palavra, ele fala: Lázaro, sai! E Lázaro levanta-se e sai do túmulo, que era uma espécie de caverna cavada. Não imagina ele saindo dentro de um buraco não, viu gente? Nem o nosso cemitério não. Era um túmulo semelhante ao que Jesus seria sepultado depois. É uma espécie de caverna cavada na rocha. Então Lázaro sai de dentro daquela caverna. Mas o detalhe é que diz que Lázaro, ele estava atado, amarrado, os pés, as mãos, e havia também uma atadura, um lenço que envolvia o seu rosto. Então imagina, gente, sabe o que é que se parece isso aqui, para você ter uma ideia? Você já viram o desenho ou a fotografia de uma múmia? Aqueles mortos egípcios que são todos enfaixados, né? Pronto, é algo parecido com aquilo. Os corpos eram enrolados em ataduras e ficavam parecidos com a múmia. Então Lázaro, ele deve sair assim, ó.
porque os pés estavam atados. Então ele sai devagarzinho, as mãos atadas, e ele estava vendo um pouco através das fibras daquele pano que estava envolvendo o seu rosto. Ele podia andar? Podia. É tanto que ele saiu do túmulo, mas os seus passos eram limitados, vagarosos, porque estavam com as pernas atadas, amarradas com as ataduras da mortalha, da roupa de defunto que ele haviam colocado nele. Lázaro poderia ver, sim, mas ele enxergava através daquele lenço, através daquele pano que estava rodeando, circundando a sua cabeça. Ele via, mas via pouco, não via nitidamente. Ele estava vivo, claro que ele estava vivo. Jesus havia ressuscitado. Como é que o homem sai do túmulo se não está vivo? Ele está vivo, ele está livre, sim, ele está livre. Mas enquanto não retirassem dele as ataduras da sua mortalha, ele não poderia ir muito longe, ele não poderia ver muito bem, ele não poderia andar rápido. Ele estava vivo, ele estava livre, mas não tão livre assim. E o que é que Jesus fez em relação a isso? Quando Lázaro sai todo atado, todo enfaixado, Jesus diz o quê? Arranquem dele, tirem dele as ataduras, soltem ele, deixem ele ir, deixem ele livre para ir. Jesus mandou arrancar as amarras que ainda estavam presas ao corpo de Lázaro, para que ele pudesse estar completamente livre. Queridos, tem muitos crentes que estão como Lázaro estava aqui. Eles receberam o milagre do novo nascimento, agora espiritualmente falando, mas eles não foram muito longe depois de voltar à vida, depois de receber a nova vida dada por Jesus. Você captou o que eu acabei de falar? Tem muito crente, muita gente dentro da igreja que teve o milagre do novo nascimento, recebeu, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, e quando cremos em Jesus e o recebemos como nosso Senhor, nós nascemos de novo para uma nova vida com Cristo. É o que diz Paulo em 2 Coríntios 5, 15, 17. Mas olha só, receberam uma nova vida? Sim, mas não foram muito longe depois que receberam essa vida. Continuam vivendo ali em volta do túmulo, uma vida ainda muito parecida com a vida que tinham no tempo que estavam espiritualmente mortos. Assim como Lázaro, ele havia ressuscitado, mas ele ainda estava em volta do túmulo, ele estava na frente do túmulo, ele não foi muito longe, ele estava atado, amarrado, limitado, embora vivo. São pessoas que continuam vivendo em volta do túmulo, uma vida ainda muito parecida com a vida que tinham no tempo que estavam espiritualmente mortos. Mas por que tem gente que ainda vive assim? Porque não permitiram que as amarras da roupa de morto lhe fossem removidas. Porque talvez nem sabia que existiam essas amarras para serem removidas. E embora tenha nascido de novo, está andando a passos muito curtos, desde que nasceu de novo. E alguns talvez há anos que nasceram de novo, mas desde então estão andando, sabe, como Lázaro, uns passinhos bem curtinhos, porque ele está todo atado com as faixas, as ataduras do morto. E talvez é por isso que você cai tanto, porque você está andando assim, embora vivo, continua todo amarrado. Passos curtos, mãos atadas para servir o próximo, mãos atadas para adorar a Deus, visão espiritual muito turva, muito míope, porque você está vendo, mas você está vendo através de um tecido, de um pano próprio dos mortos ainda.
Então a obra de Deus em nós, a obra de Deus em sua vida, começa com a ressurreição da sua alma, começa com o perdão de Deus por meio do sacrifício de Jesus, que te dá uma vida nova, um novo nascimento. Mas essa obra de Deus não para por aí. Tem a segunda fase, tem a segunda parte dessa obra de Deus na nossa vida. E a segunda fase é justamente esse processo de arrancar das nossas vidas as coisas do velho homem que morreu. As coisas do velho homem, próprias do homem morto, que ainda estão agarradas em nós, embora estejamos vivos agora. São coisas que nos impedem de sermos completamente livres, que impedem de andarmos no ritmo de Cristo, que nos impede de crescermos e chegarmos à estatura do Senhor. A Bíblia tem uma palavra para esse processo em que Deus vai arrancando e retirando de nós essas faixas, essas ataduras próprias do tempo em que estávamos mortos, mas que ainda estão agarradas a nós. A palavra que a Bíblia tem para esse processo é santificação. É isso, a salvação acontece num ato. Quando você crê em Jesus e abre a sua vida e o recebe como seu Senhor e Salvador, você é salvo pela graça e misericórdia de Jesus, por causa do que Jesus fez na cruz por você. Mas a santificação começa a partir daí, e ela é um processo. Eu gosto da definição de Wayne Grudem. Os estudantes de teologia conhecem bem esse nome. É o autor de uma das melhores, dos melhores livros de teologia sistemática. A definição de Wayne Grudem para santificação é a seguinte: ele diz assim: santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem, que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Cada vez nos torna mais livres do pecado e mais semelhantes com Cristo na nossa vida presente. Mas atente para dois aspectos dessa definição de santificação que o Wayne Grudem traz aqui, que são extremamente bíblicas. A primeira que eu quero chamar a atenção ele diz: a santificação, esse processo de limpeza, é um processo, ele diz, é uma ação, uma obra progressiva. O que significa progressiva? É algo que vai sendo realizado através de um processo. É algo que não acontece instantaneamente, não é algo que acontece de uma vez. Então Jesus deu um novo nascimento a você e você já se tornou alguém parecido, semelhante a Jesus? Não. Você vai entrar num processo progressivo, um processo longo. Isso não acontece da noite para o dia, não é de forma instantânea. Isso para a gente é um problema. Para a nossa geração, desses tempos modernos, é um problema, porque nós estamos acostumados com o instantâneo, com aquilo que é rápido, né? Você está aí com o seu telefone ou no computador, você dá um clique, se demorar 2 segundos é uma eternidade. Vocês dão, esse computador tem uma tartaruga. 2 segundos, 3 segundos, aquele negocinho rodando assim, ó. Você só falta ter um infarto. Aquilo demora demais. Então nós estamos acostumados com coisas instantâneas, né? Café instantâneo, tudo é instantâneo, leite instantâneo, tudo é rápido. Mas a obra de Deus em nossa vida, ela não é instantânea, ela é progressiva. Então, querido, se você decidiu andar com Cristo, se você decidiu seguir a Cristo, a sua vida terrena será um eterno canteiro de obras. E é melhor você ir se acostumando com a poeira, porque vai ser obra até o fim dos seus dias. Deus está fazendo uma obra em minha vida, portanto, não repare a bagunça. Diga para quem está do seu lado, diga assim: Deus está fazendo uma obra na minha vida, então não repara a bagunça.
Se você decidiu andar com Jesus, é melhor você se acostumar com um canteiro de obras na sua vida. Mas assim como toda grande obra, a obra de Deus em nossas vidas também traz transtornos, também traz desconforto, sim. Mas qual é a verdade sobre as grandes obras? Quando você vai num trecho assim urbano, que está tendo uma grande obra urbana, que atrapalha todo o trânsito, que aquele problema todinho, é comum você ver placas com o seguinte dizer, diz assim: os transtornos passam, mas os benefícios ficam. Quem já viu uma placa dessa em uma grande obra na cidade? Os transtornos passam, mas os benefícios ficam. No caso da obra de Deus em nossas vidas é assim: os transtornos são passageiros, mas os benefícios são eternos. Amém? Querida, a segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção na definição de santificação lá de Grudem, ele diz assim: é uma obra de Deus e do homem. Você diz, mas isso não é heresia não? Está dizendo que a santificação também é uma obra do homem? Sim, é uma obra de Deus e do homem. É uma parceria. Embora a maior parte seja feita por Deus, Deus exige que nós venhamos a cooperar com Ele. A maior parte do trabalho é Deus quem faz, mas Ele exige a nossa cooperação no processo de santificação. Se você não cooperar, você simplesmente não cresce, não muda. Jesus ressuscitou Lázaro, foi um milagre extraordinário, mas Ele mandou que as pessoas fossem lá e arrancassem as faixas que prendiam Lázaro. Será que Jesus não poderia ter, com uma palavra só, ou só com um olhar? Ora, se com uma palavra Ele ressuscitou Lázaro, que estava há 4 dias já fedendo, será que apenas com um olhar Ele não fazia aquelas faixas todas caírem? Claro que Ele podia fazer isso, mas Ele não fez. Ele disse: arranquem, façam uma parte de vocês, vão lá, cooperem. Arrancar a faixa vocês podem, arrancar essas ataduras vocês podem. Assim também como antes Ele disse: removam a pedra do sepulcro. Ora, Jesus não podia remover a pedra? Claro que Ele podia. A gente sabe, hoje a gente sabe, né? Porque depois Jesus vai morrer e ressuscitar. A gente sabe que remover pedra de sepulcro não era um problema para Deus, porque quando as Marias chegaram no domingo bem cedo, lá depois da morte de Cristo, a pedra do sepulcro havia sido removida. Mas no caso de Lázaro, Jesus disse: removam a pedra, depois de tirem as ataduras. Ele exige uma cooperação. A parte maior, a parte sobrenatural, a parte impossível Ele faz, mas Ele exige que nós participemos do processo de santificação, de mudança e de crescimento. Queridos, nessa série de mensagens que está começando hoje, nós vamos aprender como cooperar com Deus no nosso processo de mudança e de crescimento. Por isso é hora de mudar e crescer. Essa série de mensagens, ela vai nos ajudar a lidar e a vencer as feridas do passado, os maus hábitos que estão destruindo a nossa vida no presente, as dificuldades pessoais que estão causando dor em sua vida, as mágoas, os vícios, além, é claro, de nos ajudar no processo de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Para quem é essa série? Será que essa série é para você? Será que você está no lugar certo? Para quem é essa série de mensagens que estamos começando hoje? Essa série eu acredito que é para todos nós. É claro, é certo, é claro, se você é uma pessoa perfeita e está vivendo uma vida perfeita. Se você é perfeito e está vivendo uma vida perfeita, então essa série de mensagens não é para você. Eu não sei nem porque você está aqui, porque aqui só tem gente com defeito, a começar de mim. Queridos, essa série é para todos, sabe por quê? Porque todos nós precisamos mudar, todos nós precisamos crescer. Então eu acredito que é para todos nós. E a parte melhor dessa série é que não importa qual é o seu tipo de problema ou defeito, se o seu problema ou seu defeito é emocional, sentimental, relacional, financeiro, espiritual ou até sexual,
Não importa, os passos neste caminho de mudança e crescimento são os mesmos, independente do tipo de problema, defeitos e pecados que você tenha. Hoje nós veremos vamos começar a ver como podemos cooperar com Deus neste processo da nossa mudança e do nosso crescimento. Nessa série nós vamos ver 8 passos que nós precisamos dar, um de cada vez. 8 passos. Esses passos, eles são inspirados naqueles passos que são usados pelos alcoólicos anônimos. Lá são 12. São inspirados. Mas foram os alcoólicos anônimos que criaram. Querido, quem criou esses passos, criou isso com base na Bíblia. Depois disso foi se tornando muito secularizado, mas até hoje faz efeito em todos os grupos de apoio. Mas aqui são 8 passos inspirados naqueles, mas profundamente embasados na Bíblia. E hoje nós vamos ver esses passos. A começar do primeiro passo. Eu quero entrar nesse processo de mudança e crescimento, nesse processo de santificação, onde eu permito que Deus arranque de mim as coisas do velho homem morto que ainda estão presas em mim. Qual o primeiro passo no caminho da mudança e do crescimento? Querido, aprenda isso. Se você não aprendeu nada hoje, isso aqui você tem que aprender. Primeiro passo. O primeiro passo é o passo do reconhecimento. Se você tiver como anotar, anote isso em algum lugar. Qual é o primeiro passo no caminho da mudança e do crescimento? É o passo do reconhecimento. Esse é o passo que queremos dar hoje. E o que é que diz o passo do reconhecimento? O passo do reconhecimento basicamente diz o seguinte: reconheço que não sou Deus. Você diz, mas como assim? Eu não já está na cara que eu não sou Deus? Querido, a primeira e a maior tentação é querer ser Deus. Lembra lá no jardim do Éden? Qual foi a tentação? E se vocês comerem do fruto, vocês serão iguais a Deus. Vocês serão deuses como Ele. Então o passo do reconhecimento diz: eu reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas. E que a minha vida está fora de controle. É o passo do reconhecimento. Eu reconheço que eu preciso de ajuda. Eu reconheço que eu não posso sair da situação em que eu estou sozinho. Eu reconheço que eu não posso mudar sozinho. Eu reconheço que eu não posso ser transformado no meu caráter sozinho. Agora, se você tem dúvidas de que você precisa dar esse passo, eu não preciso. Será que você precisa dar esse passo? Será que você realmente é alguém que não pode mudar sozinho? Será que você realmente é alguém que não pode controlar a sua tendência de fazer as coisas erradas? Responda algumas perguntas, por favor, para ver se você precisa dar esse passo. Alguma vez você já ficou acordado até tarde, quando sabia que precisava dormir cedo naquele dia? Quem aqui já fez isso? Levanta assim a mão. Os que não levantaram porque estão dormindo já. Hein? Era para ter dormido mais cedo ontem, não dormiram, e agora na hora do culto estão dormindo. Alguma vez, isso aqui, eu sei que aqui ninguém tem esse problema. Alguma vez você já comeu ou bebeu mais calorias do que queria e sabia que deveria comer? Acho que hoje eu fiz isso. Acho que ontem eu também fiz isso. Alguma vez você sentiu que aquilo era a coisa certa a fazer, mas mesmo assim você não fez? Alguma vez você sentiu que aquilo era a coisa errada a ser feita, mas mesmo assim você fez? Se sua resposta foi sim, querido, bem-vindo ao mundo das pessoas que reconhecem que não são Deus, que reconhecem que não pode controlar a sua tendência de fazer as coisas erradas, mesmo quando sabe que elas são erradas. Bem-vindo ao mundo daqueles que reconhecem que não podem mudar sozinhos, que não podem ser transformados em alguém parecido com Jesus
sozinhos. Querido, para dar o primeiro passo no caminho da mudança e do crescimento, nós precisamos primeiro entender qual o processo que Deus usa para nos levar a dar esse primeiro passo. O primeiro passo é o do reconhecimento. Eu reconheço que eu sou impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas. Eu reconheço que a minha vida está fora de controle. Eu reconheço que eu não consigo controlar as minhas próprias ações. Eu reconheço que eu não consigo ser parecido com Jesus com a minha própria força. Mas é difícil dar esse passo do reconhecimento. E às vezes Deus precisa conduzir você num processo para que você caia na real e finalmente dê o passo do reconhecimento. Então, qual o processo usado por Deus para nos levar a dar o primeiro passo no caminho do reconhecimento, no caminho do crescimento e da mudança? Se você está aí resistente para dar o primeiro passo, Deus vai conduzir você por algumas fases. E a primeira fase, para dar uma quebrada nesse teu orgulho, a primeira fase é a fase do desconforto. Por que tem uma imagem ali de uma águia? Deuteronômio capítulo 32, 11. Como a águia ensina os seus filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. O que a Bíblia está dizendo aqui é que Deus, Ele está fazendo uma comparação, do jeito que a águia faz com que os filhotes dela cresçam, se desenvolvam, amadureçam, aprendam a voar, a caçar, a não ser dependentes da comidinha no biquinho, Deus faz com os seus filhos também. Essa é a fase do desconforto. E se você estudar um pouco sobre como a águia faz isso, para ensinar o filhote a voar, primeira coisa que a águia faz, quando o filhote já está todo cheinho de pena, já pronto para voar, mas ele está mal acostumado, porque durante todo aquele tempo, a mamãe águia veio lá e com a comidinha, e ele, aí ela toma a comidinha no bico dele. Ele está gostando daquilo. Já está um cabrão, né? Um cabrão não, um aguião, né? Grandão, todo cheio de pena, pronto para voar, mas está... Aí o que é que a mamãe águia faz? Esse cabra nunca vai querer voar. Aí ela começa a desfazer o ninho. O ninho está muito confortável. Ela começa a tirar. Ela vai tirando aqueles galhos, aquelas penugens, aquelas coisas que tornam o ninho confortável, vai deixando só os garranchos. E o ninho, sabe? Esse colchão está ruim agora. O ninho começa a ficar desconfortável, e aí aquela filhote de águia começa a não querer mais ficar no ninho, começa a considerar a possibilidade de sair do ninho. Essa é a primeira fase. É quando vem a fase do incômodo, do desconforto. É quando você começa a reconhecer, perceber que tem algo errado na sua vida. É quando Deus começa a tornar o seu ninho desconfortável. Ele começa a desfazer o seu ninho de acomodação. Portanto, se você se sente inquieto nesse momento da sua vida, se você se sente desconfortável com a sua situação atual, parabéns, é isso mesmo, parabéns, Deus está desfazendo o seu ninho. Ele está preparando você para um processo de mudança e de crescimento. Este incômodo, esse desconforto é quando o Espírito Santo de Deus começa a fazer a obra dele em você, e ele começa a convencer você dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, e o Espírito Santo começa a colocar o dedo em cima da ferida. Isso começa a causar incômodo. Imagina que você tem uma ferida e alguém bota o dedo em cima, o Espírito Santo começa a colocar o dedo na sua ferida. João capítulo 16, versículos 7 e 8, Jesus disse que era isso que o Espírito Santo ia fazer. Jesus disse assim, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus está dizendo, eu preciso voltar para o Pai, porque se eu não for, o Consolador, aqui é o Espírito Santo, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo, ou a todos, do pecado, da justiça e do juízo.
o Espírito Santo começa a fazer a obra em você, ele começa a botar o dedo em cima da ferida, e você começa a ficar desconfortável com o seu estilo de vida, com a sua situação atual, porque ele começa a dizer e convencer: isso que você está fazendo é pecado, isso que você está fazendo não agrada a Deus. E aí agora você está sentindo uns espinhozinhos lá no ninho, que estava tão confortável, mas de repente você agora se sente incomodado. Esse desconforto pode ser com um mau hábito, pode ser com um relacionamento pecaminoso que você continua nutrindo, pode ser com algum pecado de estimação, pode ser com um perdão não liberado, pode ser com um pecado de omissão, como uma falha de caráter. Mas o fato mais importante é que esse desconforto que você sente em relação a essas coisas, esse desconforto vem da parte de Deus. Agora, a parte triste, sabe qual é? É que muita gente passa por essa fase, está nessa fase do desconforto, mas eles não saem dessa fase por si só. É o filhotinho, você é aquele filhotinho de águia que o ninho já está só o caco, mas você insiste em não sair do ninho. Você sente que algo, ou que muita coisa não vai bem na sua vida, mas você não está disposto a dar o primeiro passo, o passo do reconhecimento. Reconheço que as coisas não estão bem, reconheço que eu preciso mudar, e reconheço que eu não tenho força para fazer isso por mim mesmo. E aí você fica mentindo para você mesmo, mentindo para si mesmo, se enganando. Não, a minha situação não é tão grave assim, não. Na hora que eu quiser eu resolvo isso. Não, na hora que eu quiser eu abandono esse vício. Não, na hora que eu quiser eu deixo esse relacionamento pecaminoso. Minha situação não está tão ruim assim. 1 João 1:9. Aliás, é 1:8. Eu coloquei 9 aí, mas é 1 João 1:8. E se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Aí o versículo 9 diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se nós dizemos que não temos pecado, se nós dizemos que nós não estamos fazendo nada errado, se nós começamos a dizer para nós mesmos: está tudo bem com a minha vida, não tem nada de errado, não tem nada fora do lugar, o texto está dizendo: você está enganando a si mesmo, e você é um mentiroso, porque a verdade não está em você, é o que diz o texto. E aí as pessoas ficam nessa negação, e aí Deus precisa, por amor a você, Ele precisa mover você para a segunda fase, a fim de que você finalmente dê o primeiro passo. Entendeu? Vai para a segunda fase, em que Deus vai arrastar você para o primeiro passo. E sabe qual é a segunda fase? É a fase da crise. Você estava na fase do desconforto, não adiantou. O ninho começou a ser desfeito, começou a espetar você, o Espírito Santo botou o dedo na ferida, mas você continuou mentindo para si mesmo. Você não reconheceu que precisa mudar, nem que não pode mudar sozinho. Então, seja bem-vindo à fase da crise. Se você não está nela, se você está na fase do desconforto e continua mentindo para si mesmo, você vai cair na fase da crise. A fase da crise é quando Deus dá um puxão de orelha em você e em mim. É quando Ele nos sacode para nos acordar. É quando Deus dá um passo para trás e deixa a gente meter a cara na parede. Ele não pega a gente e joga na parede, não. Ele só tem que dar um passo para trás e vai lá. Faz, continua. E a gente vai lá e mete a cara na parede. A crise é a fase em que a águia tira o filhote do ninho e leva para a altura, mas muito alto, e solta o bichinho para ele voar. O texto diz que ela acompanha todo o processo, e ela voa abaixo dele com as asas abertas. Eu procurei essa imagem na internet, eu não vi a imagem da águia fazendo isso com o filhote, mas eu vi a águia fazendo isso com um corvo, o corvo se aproveitando desse voo, mas não botei aqui porque era um corvo. Mas ali está claro, a águia voando com as asas abertas, e o filhote vai voar acima. Se ele não conseguir, se ele cansar, ele pousa sobre as asas. É isso que o texto diz, é exatamente isso que a águia faz. Ela leva o filhote lá em cima e solta.
mas ela acompanha, ela vai voando abaixo dele, e se ele não suportar, ele pousa sobre ela, mas ele vai voltar lá para cima de novo, e ela só vai parar quando ele aprender a voar. O objetivo da mamãe águia não é assustar o seu filhote, é fazer ele aprender a voar. O objetivo de Deus, quando nos permite entrar na crise, não é nos fazer sofrer, mas é nos fazer crescer. Esse é o objetivo de Deus, nos fazer crescer. Essa fase da crise, nós poderíamos dizer que é a fase da disciplina de um pai de amor. Isso mesmo, é um pai que ama o filho, disciplinando o filho. Hebreus, capítulo 12, versículos 6 e 7, olha o que diz aqui, olha que coisa interessante. Hebreus 12, 6 e 7, diz: pois o Senhor corrige quem Ele ama, e castiga quem Ele aceita como filho. Suportem então, o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Aqui está falando da disciplina. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Bem, nesse tempo eu acho que não, mas no dia de hoje está cheio, né? Mas o que Paulo está dizendo é: não é normal um pai não disciplinar seu filho. Tem crente que reclama assim: por que outras pessoas cometem os erros que eu cometo, até erros maiores do que eu cometo, e eles simplesmente não acontece nada com eles? Mas quando eu cometo, menino, eu apanho, sempre tem consequências. E por que aqueles outros lá fazem, pintam e bordam, e simplesmente não acontece nada com eles? Porque eles são impunes, porque eles fazem tanto mal e andam impunes, e porque quando eu faço, eu piso um pouquinho fora da linha, pá, eu apanho. Deus está sendo injusto? Por que Ele está me punindo e não está punindo os outros? Querido, falta entendimento de sua parte. Por que a disciplina só acontece comigo? Por que a disciplina só acontece com você? Eu pergunto, você que é pai ou mãe, você disciplina o filho dos outros? Não. Você está num canto, aí um filho de outra pessoa faz alguma coisa, o pai dele está lá olhando lá, não diz nada. Você vai disciplinar o... Ei, de castigo, fica aqui. Não. Você disciplina quem? Os seus filhos. Se o seu aprontar na sua frente, ei, psiu. Mas fulano... Você é meu filho, não ele. Venha para cá. Acho que você já entendeu, né? Hebreus 12, 8, agora o versículo 8. Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. Se você peca, se você erra, se você apronta, e você não sofre consequência nenhuma, Deus não vai lá e não puxa as suas orelhas, Ele está dizendo: é porque você não é filho. Às vezes eu brinco assim: crente não presta para fazer coisa errada não, porque quando faz menino dá errado, apanha. Eu vou confessar para vocês, Jesus, vou confessar para vocês um pecado que eu cometi. Mas estão tudo curiosos, né? Eu acho que se eu quisesse que você viesse próximo domingo, eu dizia assim: só vou confessar no próximo domingo. Vixe, essa igreja ia lotar, mas eu vou confessar hoje. Eu disse assim: crente não presta para fazer as coisas erradas, porque se fizer, apanha. 2021, é isso, 2021, outubro de 2021, meu pai faleceu, né? Os irmãos souberam, ele teve um infarto fulminante e faleceu lá no interior, aqui do Rio Grande do Norte, e a gente teve que ir às pressas para lá, e na semana seguinte, eu tive que trazer minha mãe para morar aqui, e a gente teve que trazer tudo deles lá do sítio, porque não tinha como ela morar sozinha, e a gente foi, uma semana depois eu fui fazer essa viagem, e teve até o Francisco aqui, irmão aqui da igreja, que me ajudou com um caminhão para trazer a mudança toda para cá. E quando a gente vinha de lá para cá, né, de Florânia para Parnamirim,
Francisco no caminhão já ia na frente, eu já não sabia se o caminhão estava atrás, estava na frente, eu aperreado. Chegou lá no município ali, eu acho que sei se era Santa Maria, um daqueles municípios. O trânsito bem devagarzinho, dentro da cidade, aqueles quebra-molas. E aí uns 3 caminhões na minha frente, eu olhava assim, meu Deus. E a faixa contínua, piscando para mim. A faixa, sabe o que é faixa contínua? É aquela faixinha que não é pontilhada. O que é que ela está dizendo? Não ultrapasse. Eu obedeço a faixa contínua. Mas naquele dia, eu aperreado, eu disse, só uma vezinha, né? Aí eu puxei para cá. Não tinha como ter uma colisão frontal, porque era dentro da cidade, os carros tudo paradinhos assim. Quando eu puxei para cá, o que é que eu vejo? Uma visão extraordinária na minha frente. O policial rodoviário federal, no meio da pista. Eu digo, eu mereço, é bem feito. É bem feito. Uma multazinha de 1.400 e poucos reais. Mas foi pouco, pior foi a vergonha. Eu disse, tá vendo? Crente não presta para fazer as coisas erradas. Por quê? O pai está olhando, meu amigo. Os outros fazem, tá nem aí, mas encosta ali, castigo. É assim. Então, quando aqueles que não são filhos, aqueles que vivem distante de Deus aprontam, não há disciplina, pelo menos agora. Haverá castigo futuro na eternidade. Mas quando um filho apronta, você chama ele nas catracas. Então, qual é a boa notícia daquela multa e daquela vergonha? Era que eu tenho um pai. E ele estava olhando para mim. Ele estava cuidando de mim, mas aí eu fui literalmente fora da faixa. E ele, chamou nas catracas. Querido, essa é a boa notícia. Se você tem um pai celestial, ele vai corrigir você, se você errar. Então não tem inveja dos que erram e ficam impunes. Eles ficam sem disciplina, porque eles não têm pai. Deus não os recebeu como filhos. É o que diz o texto que nós acabamos de ler. O que é a disciplina aqui? Sabe, a crise é essa disciplina desse pai de amor. E o que é a disciplina de um pai de amor? É um sofrimento menor, controlado, que o pai permite que o filho sofra para evitar um sofrimento maior, do qual o pai não terá controle. É melhor você levar, por exemplo, uma surra do seu pai que ama você, da sua mãe que ama você, do que você levar uma surra de desconhecidos na rua. Então, quando os pais vão lá e dão uma surra no filho em casa, dá um corretivo no filho, qual a intenção dele? Se ele é um pai de amor, se é uma mãe de amor, a ideia é se vingar do filho? Não, a ideia é corrigir o filho, para que depois lá fora ele não venha apanhar de estranhos. É melhor ficar de castigo em casa, né, preso de castigo em casa, do que crescer e depois ficar preso numa penitenciária. É melhor passar por privações e sofrimentos nessa vida terrena e temporária do que passar a eternidade queimando no inferno. Você entende o que é a disciplina de um pai de amor? Às vezes Deus permite algumas situações, às vezes Deus provoca algumas situações, Deus disciplina a gente, porque Ele está dando um sofrimento menor, controlado, para evitar um sofrimento eterno longe dele. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 67 e o versículo 71. Antes de me castigares, olha aqui o salmista está dizendo para Deus, antes de me castigares eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. Eu louvo a Deus pela surra que eu levei do meu pai e da minha mãe. Às vezes ele passou da conta, mas não fiquei traumatizado não, virei homem. Querido, essa fase da crise é quando Deus permite que o desconforto, lembra o desconforto que é a primeira fase? A crise é quando Deus permite que o desconforto se transforme em dor. E assim, nós não possamos mais negar
de que temos um problema, de que temos defeitos e que precisamos mudar e não somos capazes de fazer isso sozinhos. A crise é quando o chão desaba debaixo dos nossos pés. É quando o problema começa a gritar para nós: ei, eu sou um problema, eu estou aqui, faça alguma coisa. A crise de repente pode ser quando você perde o emprego. Você vem empurrando com a barriga, você vem fazendo corpo mole, você vem aprontando, vem ganhando outra chance, você não muda nunca e de repente o teu patrão diz: rua! Aí o chão desaparece debaixo dos teus pés, e aí você é obrigado a encarar que você tem um problema. Pode ser um acidente que você sofre, pode ser uma doença que te acomete, pode ser o teu cônjuge que diz: hoje eu não aguento mais, vamos embora. Ou então o teu cônjuge que já foi embora mesmo. Os teus credores que começam a te ameaçar, a mentira que você contou e de repente é descoberta, a fraude que você fez e foi revelada, e aí o chão desaparece debaixo dos teus pés, e aí você é obrigado a admitir: eu tenho um problema, eu não posso resolvê-lo sozinho, eu preciso de ajuda. Querida, alguma vez Deus já teve que permitir isso com você? Por que Ele faz isso? Porque Ele permite que nós sintamos dores mais fortes do que apenas o incômodo. Porque o único tempo em que Deus tem a atenção de algumas pessoas é quando elas estão em crise. E não é porque Deus está carente, bichinho, sozinho: eu quero sua atenção, vou dar uma crise para você olhar para mim. Não. Deus quer transformar você, Deus quer salvar você, Deus quer fazer você crescer, mas você não olha para Ele, você não presta atenção à palavra dEle, você ignora a vontade dEle, e aí Ele permite que uma crise chegue, porque é o único momento em que você dá atenção a Deus, é quando a crise se instala sobre você. Eu costumo dizer que a dor é o megafone de Deus. Quando nós somos muito teimosos, ignoramos a voz de Deus, a gente precisa de uma dose de dor para ouvir Deus falar. Então, a dor é o megafone de Deus. E quanto mais teimoso a gente for, maior é a dose de dor que a gente precisa para olhar para Deus. Querido, nessa segunda parte agora, eu quero dizer o seguinte para você, coloca na tela aí: para trilhar o caminho da mudança e do crescimento, você vai precisar de perseverança. Ok, você estava lá no desconforto, na crise, e agora finalmente você decidiu dar o primeiro passo, entrar nesse processo de mudança e crescimento. Amém. Você vai precisar de perseverança. Vai precisar de perseverança. Eu quero ser muito sincero com você. Você nunca chegará ao ponto que nunca mais sentirá desconforto e a dor da mudança. Nunca vai chegar ao ponto de dizer assim: pronto, agora eu não preciso mais mudar, já alcancei a estatura de Cristo, pronto. Não, nunca vai chegar esse dia enquanto você estiver aqui. Nunca vai chegar esse dia. Por isso você vai precisar ser perseverante. Jesus diz isso em Lucas 9,62, ele diz assim: quem começa a arar, ou seja, cortar a terra, e olha para trás, ou seja, desiste, não serve para o reino de Deus. Se você não tem perseverança de ir até o final naquilo que você começa, você não serve para o reino de Deus. Se você não tem perseverança, você não vai encontrar, você não vai perseverar, não vai permanecer no caminho da mudança e do crescimento. Uma vez que a reforma do nosso coração, a reforma do nosso caráter, nunca estará completa enquanto vivermos aqui, sempre haverá mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, que Deus vai querer mudar em nós, e vai querer que nós cresçamos. E nesse processo, a gente vai ficar desencorajado. Tem hora que a gente vai ficar desencorajado. Diz: poxa, mas isso não acaba nunca. Não acaba nunca, não dá um tempo nunca, tem que estar mudando sempre. Até o dia de Cristo Jesus. Você lembra disso? Paulo, até o dia de Cristo Jesus. Essa é a razão pela qual você tem que ter perseverança. Você tem que se comprometer com a continuidade do processo de mudança. É necessário mais do que um simples desejo de mudar algumas coisinhas na sua vida.
É necessário o compromisso de se tornar alguém parecido com Cristo. Sabe, tem muita gente que se contenta em apenas permitir apenas algumas pequenas mudanças, ou até grandes mudanças, mas só aquelas. Queridos, eu conheço algumas pessoas que são verdadeiros milagres de Deus no que se refere à transformação. Elas mudaram assim, em pouco tempo, depois que conheceram Cristo, elas mudaram assim, radicalmente. E aí você olhava para elas, você se inspirava com elas, assim, esse aqui é um exemplo de alguém que foi transformado por Jesus. Mas aí foi passando o tempo, e parece que aquelas pessoas se contentaram com aquela mudança, e simplesmente pararam de mudar, pararam de crescer. O cara, por exemplo, não é difícil eu dar um exemplo sem pegar em ninguém, né? Meu Jesus. Vou dar um exemplo aqui. O cara, esse que eu vou dar, eu não estou lembrando de ninguém. O cara, por exemplo, era um adúltero, aí se converteu, aí ele passou a ser fiel à esposa, ele nunca mais traiu a esposa. Isso é uma mudança fenomenal, a esposa que o diga. E na hora que ele começou a viver uma vida de fidelidade, a esposa dele com certeza comemorou. Mas aí o tempo passou e ele achou que já estava bom. Pronto, eu não sou mais infiel, mas ele continua sendo estúpido. Ele não cresceu em nada mais. Encerrou o processo. Ainda tinha um monte de ataduras para serem removidas do tempo que ele era do mundo, o tempo que ele estava morto, mas ele simplesmente achou que não precisa mais remover, já está bom. Deus já deve estar mais do que satisfeito com a minha mudança. A esposa deve estar mais do que satisfeita com a minha mudança. Acabou a mudança. Não, querido, você entendeu errado. A mudança não é apenas de algumas coisas, é tornar você e eu parecidos com Jesus. Então tem que ser mais do que o desejo de apenas mudar algumas coisas, tem que ser um compromisso de a cada dia me parecer mais com Jesus. Mas é mais fácil desistir do que permanecer lutando, né? É mais fácil desistir do que permanecer mudando, né? Querido, por que a maioria das pessoas falham nesse processo de mudança? Eu vou dar uma razão, porque muita gente fica pelo caminho no processo de mudança e crescimento. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas condicionam a sua mudança e crescimento a outras pessoas ou a outra pessoa. O marido, ele começou a mudar por causa da esposa, para agradar a esposa. O marido começou a mudar, aliás, a esposa começou a mudar por causa do marido. Os filhos começaram a mudar por causa dos pais. Os pais começaram a mudar por causa dos filhos. Mas se você faz isso, parece bom, mas você não vai muito longe não, sabe por quê? Porque a tua mudança vai ser tão grande quanto a capacidade das pessoas de decepcionarem você, de chatearem você. Se você está mudando por causa de alguém, é só essa pessoa chatear você, decepcionar você, e você simplesmente vai abandonar o processo de mudança, porque você estava fazendo por ela, e você acha que ela parou de merecer e pronto. Então não faça pelas pessoas, faça por você. Mas é egoísta? Não, faça por você no sentido de que eu vou permitir essa mudança em mim, eu vou permitir esse processo de santificação em mim. Sabe por quê? Porque quanto mais eu permito que Deus transforme o meu coração e a minha mente, mais perto de Deus eu consigo chegar, mais íntimo de Deus eu consigo ser. Então é por isso que eu tenho que perseverar no processo de mudança, porque quanto mais eu sou transformado em alguém parecido com Jesus, mais próximo de Deus eu vou chegando. E eu quero ter muita intimidade com Deus. Por isso eu não vou depender de ninguém para entrar num processo de transformação. Não faça com que a sua mudança dependa de ninguém. Faça por você, porque você quer mais de Deus. Você quer chegar mais perto
de Deus e não por causa de outras pessoas. Querido, lembre-se, se Deus permitiu que você passe por uma situação de desconforto ou crise, é porque Ele quer que você mude, Ele quer que você cresça. Ninguém cresce no meio do conforto, nós só crescemos no meio da crise. Ninguém fica musculoso sem pegar peso. Você tem que pegar peso, você tem que se exercitar, tem que fazer força, tem que sentir dor, senão não há crescimento. Querido, se você está vivendo em crise, se Deus está desfazendo o seu ninho, é para te ensinar a voar. Ele quer que você coopere com Ele no processo de mudança na sua vida. Ele quer que você dê o primeiro passo, o passo do reconhecimento. Admita que você não pode controlar as coisas que estão dentro de você, nem as coisas que estão à sua volta. Admita que você não irá mudar sozinho. Você não vai crescer sozinho. Você precisa de ajuda e, acima de tudo, você precisa da ajuda de Deus. Admita que você é impotente para lidar com os seus pecados, com os seus defeitos, com os seus maus hábitos, com os seus vícios. Admitir que sou fraco não é um conselho muito popular nos dias de hoje, não é verdade? Ninguém gosta de ouvir isso. Admita que você é impotente para mudar a sua situação. Isso não é um conselho muito popular. O que é que a maioria gostaria de ouvir? A gente gostaria de ouvir outro tipo de conselho. Conselho mais popular seja: erga-se sozinho. Você pode, né, o empoderamento. Você pode, se tivesse se apoiar alguma coisa para ficar de pé, apoie-se nos cadastros do seu próprio sapato. É isso que o povo gosta de ouvir. Mas o que a Bíblia está dizendo é: não, admita que você é impotente para mudar a sua realidade, para se transformar em alguém parecido com Jesus, para abandonar os seus vícios. Admita que você não pode fazer isso sozinho, sem a ajuda de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, 6. Deus se opõe, coloca-se contra quem? Os orgulhosos, mas concede graça aos humildes, concede graça aos que são humildes. Sabe que graça é essa que Deus concede aqui, que Tiago está falando? É o poder que Deus dá para nos transformar, para mudar a nossa vida, para transformar o nosso caráter. Você precisa da graça de Deus para mudar e para crescer. Mas a quem Deus dá essa graça? Aos orgulhosos? Não, esses Deus se opõe. Ele concede graça aos humildes, aos que são capazes de admitir que são fracos e impotentes diante dos seus problemas e defeitos. Lembre-se, o reconhecimento é o primeiro passo. É o primeiro passo, o reconhecimento. Reconheço que não sou Deus, reconheço que sou impotente para mudar a mim mesmo. Reconheço que sou impotente para abandonar os meus vícios e me transformar em alguém parecido com Jesus. Esse é o primeiro passo, mas também é o mais difícil. Se você não for capaz de dar esse passo do reconhecimento, os próximos passos serão apenas palavras vazias, sem poder algum para a sua vida. Querido, eu quero concluir lembrando a você uma verdade muito importante. A sua história ainda não acabou. A obra de Deus na sua vida ainda não foi concluída. Deus está em obra em sua vida. Se existe buraco no caminho, se tem caminhos bloqueados, é porque existe uma obra sendo realizada em sua vida. Não esqueça, os transtornos são passageiros, mas os benefícios são eternos. Dê o primeiro passo. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.